Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Um dos médicos mais infames desse período foi o Dr. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Mengele era um médico austríaco que se destacou em sua atuação no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele ficou famoso por suas experiências brutais em prisioneiros, especialmente em crianças gêmeas, a quem considerava objetos de estudo para suas teorias sobre genética e hereditariedade. Mengele tinha um interesse particular em gêmeos, ao longo de sua estadia em Auschwitz, conduziu experimentos cruéis que resultaram na morte de muitas crianças. Mengele não era apenas um médico, mas também um ideólogo que acreditava na superioridade da raça ariana. Ele via os prisioneiros como inferiores e acreditava que suas vidas não tinham valor. Assim, ele realizava cirurgias sem anestesia, injetava substâncias perigosas nos corpos de suas vítimas e realizava amputações desnecessárias. Os gritos de dor e sofrimento ecoavam pelos barracões do campo, mas Mengele e seus assistentes estavam indiferentes ao sofrimento que causavam. Para eles, a vida dos prisioneiros não passava de uma oportunidade para realizar experimentos médicos em nome da ciência. Os experimentos realizados por Mengele incluíam tentativas de modificar a cor dos olhos de crianças, injeções de doenças infecciosas e cirurgias que não tinham qualquer propósito médico. Ele muitas vezes utilizava a dor e o sofrimento como ferramentas de pesquisa, buscando provar teorias que não eram cientificamente válidas. As crianças gêmeas eram especialmente alvo de suas cruéis investigações, e ele frequentemente separava os gêmeos de seus pais, colocando-os em diferentes barracões, onde seriam submetidos a testes desumanos. A atuação de Mengele em Auschwitz foi apenas uma parte da brutalidade que caracterizou os campos de concentração. Muitos outros médicos e profissionais de saúde também participaram desse sistema de tortura, realizando experimentos que desafiam a ética médica. Além dos experimentos, os médicos nos campos eram responsáveis por decidir quem viveria e quem morreria. As seleções eram realizadas regularmente, onde prisioneiros eram escolhidos para serem enviados para as câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Os médicos estavam na linha de frente dessas decisões, e muitos se tornaram insensíveis ao valor da vida humana. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a libertação dos campos de concentração, muitos desses médicos enfrentaram a justiça. No entanto, Mengele conseguiu escapar e fugiu para a América do Sul, onde viveu por décadas, esquivando-se das autoridades e continuando sua vida como um fugitivo. Ele nunca foi trazido à justiça por seus crimes e morreu em 1979, sem enfrentar as consequências de suas ações. Sua história e a de outros médicos que atuaram nos campos de concentração continuam a ser um lembrete do que pode acontecer quando a ética médica é abandonada em nome de ideologias extremistas. Os horrores cometidos por médicos em campos de concentração têm implicações profundas para a ética médica contemporânea. O Código de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido para garantir que experimentos em seres humanos fossem realizados com consentimento e respeito à dignidade humana. A história do médico do campo de concentração é uma advertência contra os perigos da desumanização e da perda de valores éticos na prática médica. O impacto psicológico dos experimentos realizados em campos de concentração é um tema que continua a ser explorado na literatura e na pesquisa. Sobreviventes que passaram por essas experiências frequentemente lutam com traumas profundos, não apenas pelas memórias das atrocidades que testemunharam, mas também pela culpa por terem sobrevivido em um mundo onde tantos foram brutalmente assassinados. Além de Mengele, muitos outros médicos e enfermeiros estavam envolvidos na maquinaria de morte dos campos de concentração.
Alguns deles, como Hans Munch, se opuseram ao regime nazista e tentaram salvar prisioneiros, mas a maioria seguiu as ordens sem questionar, mostrando uma profunda obediência ao sistema. O que começou como uma busca por conhecimento científico rapidamente se transformou em uma busca pela destruição e pela aniquilação da humanidade. Os relatos de prisioneiros sobreviventes muitas vezes destacam a brutalidade não apenas dos experimentos médicos, mas também da vida cotidiana nos campos de concentração. Doenças, fome e condições inumanas eram comuns, e a presença de médicos não oferecia qualquer esperança de alívio. Em vez disso, muitos médicos se tornaram instrumentos do regime, usando suas habilidades para prolongar o sofrimento e a morte. Os campos de concentração não eram apenas locais de morte, mas também de desumanização em massa. As práticas médicas distorcidas que ocorreram nesses lugares são um testemunho sombrio do que acontece quando a ética e a moralidade são suprimidas em nome de uma ideologia opressora. O legado desses médicos continua a ser um tema de debate na sociedade contemporânea, com muitos se perguntando como a medicina pode ser tão distorcida em nome de um suposto progresso. A história do médico do campo de concentração serve como um poderoso lembrete da importância da ética na medicina. A proteção dos direitos humanos e a dignidade de todos os indivíduos devem ser os pilares da prática médica. A experiência dos sobreviventes e o testemunho das atrocidades cometidas são vitais para garantir que tais horrores nunca mais se repitam. Hoje, muitos se dedicam a preservar a memória das vítimas e a educar as futuras gerações sobre os perigos do extremismo e da desumanização. Documentários, livros e filmes buscam contar as histórias daqueles que sofreram nas mãos de médicos e outros profissionais de saúde que se tornaram cúmplices do mal. O legado de médicos como Joseph Mengele e a realidade dos campos de concentração nos ensinam a importância de nunca esquecer o passado. A luta contra a intolerância, a discriminação e a violência deve continuar, e a história das vítimas do Holocausto deve ser lembrada para que possamos aprender com os erros do passado e garantir um futuro melhor para todos. O desafio permanece em nossa capacidade de reconhecer e enfrentar as injustiças e abusos que ainda ocorrem em todo o mundo, garantindo que nunca mais vejamos a repetição desses horrores. Naquele dia, William saiu de sua casa pela manhã, como sempre fazia. Ele tinha uma consulta marcada em seu consultório particular, localizado no centro da cidade. Ele costumava dirigir até lá, um percurso de cerca de 30 minutos, onde aproveitava o tempo para ouvir música clássica e revisar mentalmente os procedimentos e consultas que teria ao longo do dia. Contudo, naquela manhã, William nunca chegou ao consultório. Sua esposa, Amanda Parker, começou a se preocupar quando recebeu uma ligação da secretária do consultório por volta das 10 horas da manhã, perguntando se William estaria atrasado. A secretária mencionou que ele tinha uma consulta agendada para as 9h30, mas não apareceu. Isso era extremamente incomum, pois William sempre foi um homem pontual e meticuloso com sua agenda. Preocupada, Amanda ligou para o celular dele, mas não obteve resposta. As horas se passaram, e a angústia crescia. Amanda decidiu, então, acionar a polícia por volta das 14 horas. O carro de William, um sedã preto, também não havia sido localizado. A polícia começou imediatamente a investigar o desaparecimento. Eles traçaram a última localização conhecida do celular de William, que foi registrada pela última vez em uma estrada que ele normalmente não percorreria para ir ao trabalho. Isso intrigou os investigadores, pois parecia que William havia feito um desvio inesperado. Conforme as buscas se intensificavam, surgiram várias teorias e pistas. A primeira pista surgiu 3 dias após o desaparecimento, quando o carro de William foi encontrado em uma área remota, em um estacionamento de um parque florestal a cerca de 50 quilômetros de onde ele deveria estar. O carro estava trancado, e não havia sinais de luta ou violência. Dentro do veículo, os investigadores encontraram o celular de William, sua carteira, e todos os seus pertences pessoais, intactos. Isso levantou várias questões, e se ele tivesse sido vítima de um crime, por que seus pertences estavam intocados? E se ele tivesse decidido desaparecer voluntariamente, por que não levaria seus documentos e telefone? O mistério só se aprofundou quando uma equipe de buscas com cães farejadores foi chamada para investigar a área ao redor do parque florestal.
Os cães seguiram um rastro por alguns metros ao longo de uma trilha, mas depois o rastro desapareceu abruptamente. Parecia que William havia simplesmente sumido no ar. Enquanto isso, a mídia começou a cobrir o caso intensamente. A imagem do Dr. William Parker, o médico respeitável e pai de família, estava em todos os noticiários. Surgiram teorias de todos os tipos, desde sequestro até fuga voluntária. Contudo, nada parecia se encaixar completamente. Durante a investigação, a polícia descobriu que, nos meses anteriores ao desaparecimento, William estava envolvido em um projeto de pesquisa secreto com uma grande corporação farmacêutica. O projeto estava relacionado ao desenvolvimento de uma droga revolucionária para tratar doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A droga prometia restaurar parcialmente a função cognitiva em pacientes em estágios avançados da doença, algo que poderia ser um marco na medicina. No entanto, havia rumores de que o projeto estava enfrentando controvérsias éticas. Alguns acreditavam que os testes em humanos haviam começado mais cedo do que o permitido e que William, sendo um dos principais pesquisadores, estava ciente dos riscos. Isso levantou a hipótese de que William poderia ter sido silenciado por saber demais ou que ele poderia ter fugido por medo de represálias de alguém envolvido no projeto. A corporação farmacêutica negou qualquer envolvimento e cooperou com as investigações, mas essa teoria nunca foi completamente descartada. Enquanto isso, a família de William estava devastada. Amanda, sua esposa, se manteve firme, acreditando que seu marido jamais abandonaria sua família voluntariamente. Seus filhos, então adolescentes, tentavam lidar com a dor de não saber o que havia acontecido com o pai. Sem respostas concretas, a incerteza se tornou uma sombra constante na vida dos Parker. Meses se passaram sem qualquer nova pista sobre o paradeiro de William. Os investigadores trabalharam incansavelmente, entrevistando colegas de trabalho, amigos e qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação. No entanto, a cada pista seguida, os investigadores encontravam mais becos sem saída. Foi somente um ano após o desaparecimento que um novo elemento surgiu na investigação. Um homem sem teto que vivia perto da área onde o carro de William foi encontrado alegou ter visto um homem com uma descrição semelhante à de William caminhando pela estrada na manhã de seu desaparecimento. Segundo o sem-teto, o homem parecia confuso, como se estivesse perdido. No entanto, ele não se aproximou, e o homem desapareceu na floresta. Essa nova testemunha reacendeu as esperanças de que William ainda pudesse estar vivo, embora em estado alterado de consciência ou mental. Mas, mesmo com essa nova pista, as buscas não produziram mais resultados. 5 anos após o desaparecimento, o caso foi oficialmente arquivado como não resolvido. Amanda e seus filhos continuaram suas vidas da melhor forma que puderam, mas a ausência de William deixou uma marca indelével em suas vidas. O mistério de seu desaparecimento ainda assombra a família, os amigos e os investigadores que trabalharam no caso. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o Dr. William Parker. Ele poderia ter sido vítima de um crime relacionado ao projeto farmacêutico, ou poderia ter sofrido um colapso mental e se perdido na floresta. Alguns acreditam que ele foi abduzido, outros que ele orquestrou seu próprio desaparecimento. O que quer que tenha acontecido, o desaparecimento de William continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da década. O legado do Dr. Parker, tanto como médico quanto como pessoa, vive nos corações daqueles que o conheciam. Sua família, apesar da dor, mantém viva a esperança de que, um dia, terão respostas sobre o que aconteceu naquele fatídico dia de junho. Até lá, o mistério da desaparição do Dr. William Parker permanece um enigma que desafia qualquer explicação lógica ou racional. O Dr. Fernando era famoso por suas habilidades cirúrgicas impecáveis e seu comportamento frio e calculista. Ele vivia para a medicina e raramente demonstrava emoções, seja dentro ou fora da sala de cirurgia. Era o tipo de médico que os pacientes respeitavam, mas que evitavam fora do ambiente hospitalar. No entanto, o destino tinha outros planos para ele, algo que abalaria suas convicções e sua visão sobre o mundo. Tudo começou em uma noite de inverno particularmente fria. O hospital estava mais silencioso do que o habitual, com muitos leitos vazios e poucos casos urgentes.
Dr. Fernando estava em seu escritório, revisando prontuários, quando uma enfermeira entrou apressada, dizendo que um caso de emergência havia acabado de chegar. Um paciente idoso, vítima de um grave acidente de carro, estava em estado crítico e precisava de uma cirurgia imediata. O médico levantou-se, sem hesitar, e caminhou até a sala de operações. A equipe estava a postos quando ele entrou na sala. O paciente já estava sedado, e tudo estava pronto para o início do procedimento. Dr. Fernando deu as instruções habituais, e a cirurgia começou. No entanto, à medida que a operação avançava, ele começou a sentir uma estranha inquietação. O ambiente na sala parecia diferente naquela noite. Ele tentava se concentrar, mas não conseguia deixar de notar uma sensação de estar sendo observado, embora soubesse que todos na sala estavam focados no procedimento. Por um breve momento, ele levantou a cabeça e olhou para o vidro que separava a sala de cirurgia da área de observação. E foi então que ele viu. Lá, no canto mais afastado da sala de observação, estava uma figura vestida de branco, um homem alto, usando uma máscara cirúrgica. Algo no homem o incomodou. Não era um dos membros da equipe e, pelo que sabia, não havia ninguém autorizado a estar ali naquele momento. A expressão por trás da máscara parecia inexpressiva, quase fria, e seus olhos fixos no Dr. Fernando faziam o ar ao redor dele parecer mais denso, mais pesado. O cirurgião sacudiu a cabeça, tentando se livrar da impressão e voltou sua atenção para o paciente. Mas à medida que o tempo passava, a presença daquela figura continuava a perturbá-lo. E o pior de tudo, os outros na sala não pareciam notar. Dr. Fernando, normalmente calmo, começou a suar. Ele tentou se concentrar no corte que fazia, mas seus pensamentos estavam confusos. Como era possível que ninguém mais tivesse percebido aquele homem ali? A cirurgia prosseguiu sem maiores complicações, mas Dr. Fernando não conseguia tirar da cabeça a figura estranha que havia visto. Após a operação, ele foi até a área de observação, determinado a encontrar uma explicação lógica. Porém, quando chegou lá, não havia sinal do homem de branco. Perguntou à enfermeira que estava de plantão se alguém havia estado na sala de observação, mas ela negou, dizendo que ninguém havia se aproximado daquela área durante a cirurgia. Dr. Fernando, cético como era, decidiu ignorar o ocorrido. Talvez seja o cansaço, pensou. Afinal, ele havia passado muitas horas em cirurgias complicadas recentemente. No entanto, aquilo seria apenas o começo de uma série de eventos perturbadores. Nas semanas seguintes, outras cirurgias foram realizadas, e o mesmo padrão se repetiu. Durante os procedimentos mais críticos, o Dr. Fernando começava a sentir uma presença na sala, algo invisível, mas palpável. Ele notava movimentos sutis no reflexo dos instrumentos cirúrgicos, como se uma sombra estivesse se movendo nas paredes. E então, mais uma vez, o cirurgião de branco apareceu. Sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma expressão vazia e fria por trás da máscara. Ele nunca falava, nunca fazia nenhum movimento, apenas observava. Dessa vez, Dr. Fernando começou a questionar sua sanidade. Será que estava alucinando? Ele evitou falar sobre o assunto com os colegas, temendo que o considerassem instável, mas a presença do cirurgião fantasma estava começando a afetar sua confiança. Cada vez que via o homem de branco, sua precisão cirúrgica diminuía. As mãos que antes eram firmes como rocha, agora tremiam ligeiramente. Desesperado para entender o que estava acontecendo, o Dr. Fernando começou a investigar a história do hospital. Ele passou a vasculhar antigos registros, buscando qualquer menção a incidentes estranhos. E foi então que ele descobriu algo aterrador. Décadas antes, um renomado cirurgião chamado Dr. Alfredo havia trabalhado no mesmo hospital. Ele era um médico brilhante, mas obcecado com o sucesso de suas cirurgias. De acordo com os registros, Dr. Alfredo começou a tomar decisões cada vez mais arriscadas, muitas vezes operando em pacientes que não tinham chances reais de sobrevivência. Seus colegas começaram a desconfiar de seu comportamento e, após uma série de mortes inexplicáveis, ele foi acusado de negligência médica. O mais chocante, no entanto, foi o fim trágico do Dr. Alfredo. Antes que pudesse ser julgado, ele tirou a própria vida dentro do hospital, vestindo seu jaleco branco e sua máscara cirúrgica.
Seu corpo foi encontrado em uma das antigas salas de cirurgia do subsolo, a mesma que havia sido desativada há anos. Dr. Fernando ficou abalado com a descoberta. Seria possível que o homem que ele vinha vendo era o espírito do Dr. Alfredo, condenado a vagar pelos corredores do hospital, observando as cirurgias que ele nunca poderia realizar novamente? O cirurgião tentava racionalizar, mas as evidências estavam começando a ser esmagadoras. Nas semanas seguintes, a presença do cirurgião fantasma tornou-se mais intensa. Não era mais apenas uma figura distante no vidro da sala de observação. Durante uma cirurgia particularmente difícil, o Dr. Fernando sentiu como se suas mãos fossem guiadas por outra força. A sensação de ser controlado por algo invisível o apavorou. Ele parou a cirurgia, respirando com dificuldade, sentindo como se estivesse à beira de um colapso nervoso. Determinando que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo, ele decidiu compartilhar suas experiências com um de seus colegas mais próximos, o Dr. Marcelo, um cirurgião que trabalhava no hospital há mais de 20 anos. Para sua surpresa, o Dr. Marcelo não ficou cético. Na verdade, ele revelou que muitos médicos já haviam relatado histórias semelhantes ao longo dos anos. Todos eles viam o mesmo cirurgião de branco durante procedimentos críticos. Aqueles que ignoravam sua presença, eventualmente, começavam a cometer erros fatais nas salas de cirurgia. O Dr. Marcelo contou que, segundo a lenda, o espírito do Dr. Alfredo permanecia no hospital, esperando por uma chance de realizar sua última cirurgia perfeita, algo que ele nunca conseguiu em vida. Ele é uma sombra, um fantasma que busca redenção, disse Dr. Marcelo. A partir daquele dia, Dr. Fernando não conseguiu mais realizar cirurgias com a mesma confiança. A figura do cirurgião fantasma o perseguia, e ele começou a acreditar que, mais cedo ou mais tarde, também cometeria um erro fatal. Tentou de todas as maneiras livrar-se da presença do Dr. Alfredo, procurou ajuda espiritual, mudou de hospital, mas nada parecia funcionar. Aonde quer que fosse, o cirurgião fantasma o seguia, condenando-o a uma vida de medo e dúvida. E assim, o Dr. Fernando, que um dia foi um homem de ciência inabalável, tornou-se uma sombra de si mesmo, assombrado pelo espectro do passado. O hospital continuou a operar, mas nos corredores mais antigos e sombrios, a lenda do cirurgião fantasma ainda vive. Nascido em 1946 em Nottingham, Inglaterra, Shipman teve uma infância relativamente normal, mas com um ambiente familiar rígido. Desde cedo, demonstrou interesse pela medicina, o que o levou a se formar na Universidade de Leeds em 1970. Ele começou sua carreira como médico e rapidamente ganhou a reputação de ser um profissional dedicado e atencioso. Seus pacientes o adoravam, e muitos confiavam plenamente em sua capacidade de cuidar deles. Essa confiança se tornaria a ferramenta mais poderosa de Shipman. Após se tornar um médico de família em Todmorden, uma cidade no norte da Inglaterra, Shipman começou a traçar seu caminho sombrio. Ele era conhecido por visitar pacientes em casa, um sinal de dedicação que impressionava os moradores. Contudo, o que muitos não sabiam era que, enquanto oferecia cuidados médicos, ele estava, na verdade, preparando o cenário para seus crimes horrendos. Shipman começou a administrar overdoses de diamorfina, um opioide poderoso, a pacientes que eram frequentemente idosos e vulneráveis. O padrão de mortes súbitas entre seus pacientes não passou despercebido. Em 1998, a doutora Elaine K. Vaug, uma colega médica, começou a se questionar sobre as circunstâncias da morte de vários pacientes sob os cuidados de Shipman. As investigações iniciais não levaram a conclusões concretas, mas levantaram as primeiras suspeitas sobre a conduta do médico. Uma investigação formal foi iniciada, mas, devido à falta de evidências claras, Shipman continuou a operar como se nada estivesse acontecendo. No entanto, o que viria a seguir mudaria a história. Em 1998, a morte de uma paciente chamada Kathleen Grundy, uma mulher idosa de 81 anos, se tornaria o catalisador para a queda de Shipman. Após a morte de Grundy, seu filho, que desconfiava das circunstâncias, questionou o médico sobre a presença de um testamento que o deixava como único beneficiário. Esse testamento, que contrabalançava o comportamento usual da paciente, levou a uma investigação mais aprofundada.
A polícia encontrou que Shipman havia assinado a certidão de óbito e não havia explicado adequadamente as circunstâncias de sua morte. A investigação que se seguiu revelou uma série de mortes inexplicáveis. Forenses examinaram as evidências e descobriram que muitas das mortes ocorreram de forma abrupta, frequentemente após visitas de Shipman. A polícia revisou registros médicos e começou a juntar um quadro cada vez mais alarmante. Com o apoio de testemunhas, incluindo familiares de vítimas, as autoridades reuniram evidências suficientes para prender Shipman em 1999. O julgamento de Harold Shipman começou em 2000 e rapidamente atraiu a atenção nacional. O médico se declarou inocente, mas a evidência era esmagadora. Testemunhos de famílias e ex-pacientes foram apresentados, destacando o padrão de mortes e a manipulação de registros médicos. Um dos momentos mais chocantes do julgamento foi quando os peritos revelaram que Shipman havia escrito a prescrição de diamorfina para si mesmo em nome de pacientes que já haviam falecido. A defesa de Shipman foi, em sua maior parte, ineficaz. Ele alegou que suas práticas eram normais e que não havia intenção de prejudicar seus pacientes. No entanto, o júri não acreditou em suas alegações. Em janeiro de 2000, após apenas 8 dias de deliberações, Shipman foi considerado culpado de 15 acusações de homicídio e uma de falsificação de documentos. A sentença foi de vida sem possibilidade de liberdade condicional, mas isso não foi o suficiente para satisfazer a sociedade britânica, que estava em choque com a revelação de que um médico, alguém que deveria cuidar das pessoas, havia se tornado um assassino em série. O impacto da história de Shipman foi profundo, levando a mudanças significativas nas práticas de monitoramento e regulamentação dos médicos na Grã-Bretanha. Foi instaurada uma revisão sobre a forma como os médicos eram avaliados e vigiados, além de uma reformulação nas políticas de prescrição de medicamentos controlados. Por trás das investigações e do julgamento, havia uma dor profunda nas famílias das vítimas. Muitos se perguntavam como alguém tão respeitado poderia ter causado tanto mal. Histórias de pacientes que confiam em seu médico e que, sem saber, se tornaram alvos de suas ações predatórias tornaram-se comuns. As comunidades se uniram em luto, e monumentos foram erguidos em memória das vidas que haviam sido tiradas. Dr. Harold Shipman morreu em 13 de janeiro de 2004, na prisão, aparentemente por suicídio. Ele foi encontrado em sua cela, com um laço de um cobertor preso em seu pescoço. O que muitos consideravam um ato final de controle foi também um encerramento sombrio para um capítulo horrível na história da medicina. O legado de Shipman não é apenas o de um médico assassino, mas também o de um sistema que falhou em proteger os mais vulneráveis. O caso provocou debates sobre ética médica, a importância de ouvir os pacientes e a necessidade de reformas na forma como os médicos são supervisionados. A história de Dr. Harold Shipman serve como um aviso sombrio sobre a confiança cega que colocamos em figuras de autoridade, especialmente aquelas que ocupam papéis tão críticos quanto o de um médico. O horror de suas ações continua a ecoar através das gerações, lembrando a todos nós da fragilidade da vida e da importância de manter um olhar crítico sobre aqueles que são encarregados de cuidar de nossa saúde. Nos anos 2000, um grupo de estudantes de medicina de uma renomada universidade foi enviado ao hospital para realizar um estágio obrigatório. Entre eles, estava Ricardo, um jovem promissor, conhecido por sua dedicação e seriedade. Ele sempre foi cético quanto ao sobrenatural, preferindo acreditar que tudo tem uma explicação científica. Contudo, sua visão sobre o mundo mudaria completamente durante o tempo que passou naquele hospital. O estágio de Ricardo e seus colegas se concentrava principalmente em emergências e cirurgias de médio porte. Eles eram supervisionados por médicos experientes, mas o que mais intrigava o grupo era o subsolo do hospital, uma área que já não era mais utilizada para procedimentos médicos. Os corredores do subsolo eram estreitos e escuros, com paredes descascadas e equipamentos antigos abandonados. O lugar tinha uma atmosfera pesada e sombria, e logo começaram a circular histórias entre os estagiários sobre o local. Os boatos falavam de gritos que ecoavam pelos corredores vazios, vultos que passavam de uma sala para outra e até a visão de pacientes que já haviam falecido, vagando pelo hospital. Ricardo, no entanto, mantinha-se firme em sua posição cética, achando que eram apenas histórias para assustar os mais impressionáveis.
Ele nunca acreditou nas histórias de assombração e, por isso, não se preocupava com a ideia de trabalhar tarde da noite, quando o hospital ficava quase deserto. Foi numa dessas noites solitárias que tudo começou a mudar. Ricardo estava de plantão no hospital e, ao contrário dos outros estagiários, decidiu explorar o subsolo durante seu intervalo. Ele estava curioso para ver com seus próprios olhos o que havia naquele lugar tão evitado pelos outros. Pegou uma lanterna, desceu as escadas de metal que rangiam a cada passo e, ao chegar ao subsolo, sentiu um frio intenso e incomum, mesmo para um prédio antigo. O silêncio ali era absoluto, interrompido apenas pelo eco dos próprios passos. Conforme ele caminhava pelos corredores, sentia uma sensação de desconforto crescente. A luz da lanterna oscilava levemente, como se fosse afetada por alguma interferência, e ele começou a ouvir sons abafados, algo como sussurros vindos de longe. Ainda assim, Ricardo continuou sua exploração, convicto de que não havia nada de errado naquele lugar. Quando ele chegou a uma das salas antigas, que antes servia como sala de cirurgia, notou algo estranho. Havia uma maca coberta por um lençol sujo de poeira, mas, ao se aproximar, percebeu que havia algo sob o tecido, algo que parecia ter forma humana. Com o coração acelerado, ele levantou o lençol, apenas para descobrir que não havia nada lá, apenas uma deformação no colchão. Ele riu de si mesmo, atribuindo a impressão à sua imaginação fértil. Mas, no fundo, sentiu que algo estava errado. De repente, as luzes do subsolo começaram a piscar, embora ele soubesse que a eletricidade naquela parte do hospital estava desligada há anos. O som de passos rápidos ecoou atrás dele, e quando se virou, não havia ninguém. Sentiu uma presença, algo que não conseguia explicar. O coração de Ricardo batia descompassado, e o frio parecia estar se intensificando. Decidiu que era hora de voltar, mas enquanto caminhava em direção às escadas, ouviu um grito aterrorizante que parecia vir de um dos quartos mais ao fundo do corredor. Ele hesitou por um momento, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Sua curiosidade de estudante de medicina o levou a investigar, mas quando chegou ao quarto de onde o som parecia ter vindo, encontrou a porta entreaberta. Lá dentro, uma cadeira de rodas estava virada de lado, como se tivesse sido derrubada com força, e ele sentiu novamente a presença sombria ao seu redor. Assustado, Ricardo decidiu deixar o subsolo imediatamente. Ao sair apressado, ouviu vozes sussurrando seu nome, e quando olhou para trás, teve a visão aterradora de um vulto parado ao final do corredor, observando-o. A figura era indistinta, coberta por uma névoa densa, e parecia se aproximar lentamente. Ricardo subiu as escadas correndo, seu corpo tremendo de medo, e quando chegou ao andar principal, finalmente se sentiu um pouco mais seguro. Ele passou o restante da noite sem conseguir se concentrar no trabalho. Os eventos que presenciara não faziam sentido, e mesmo sendo cético, algo dentro dele havia mudado. Nos dias seguintes, Ricardo tentou ignorar o ocorrido, mas os pesadelos começaram a persegui-lo. Ele sonhava repetidamente com o subsolo, com as vozes e com o vulto que o observava de longe. A cada dia que passava, ele se sentia mais inquieto, como se algo o estivesse seguindo, mesmo fora do hospital. Seus colegas de estágio notaram a mudança em seu comportamento. O sempre confiante Ricardo agora parecia abatido, com olheiras profundas e uma expressão tensa. Ele começou a relatar sonhos e visões estranhas mesmo durante o dia, enquanto trabalhava no hospital. Pacientes que ele sabia que estavam mortos pareciam surgir nos corredores, apenas para desaparecer quando ele piscava os olhos. Um dos episódios mais aterrorizantes aconteceu durante uma cirurgia. Ricardo estava auxiliando um dos cirurgiões seniores quando, de repente, viu o vulto ao fundo da sala de operação, observando-o novamente. Ele congelou, as mãos tremendo, incapaz de continuar. O cirurgião precisou afastá-lo da mesa, preocupado com sua reação. Naquele momento, Ricardo soube que algo havia vindo com ele do subsolo, e que essa presença o estava consumindo lentamente. Desesperado, Ricardo procurou ajuda. Conversou com psicólogos, médicos e até religiosos, mas ninguém conseguia explicar o que ele estava vivenciando. Cada vez mais isolado, ele começou a faltar aos plantões, incapaz de retornar ao hospital.
Seus pesadelos se intensificaram, e a figura sombria começou a aparecer até mesmo em sua própria casa. Eventualmente, Ricardo abandonou o curso de medicina. Ele não conseguia mais lidar com o terror constante que o assombrava. Mudou-se para outra cidade, tentando escapar daquilo que acreditava ter o perseguido desde o subsolo do hospital. Mas, mesmo longe, o vulto continuava a aparecer em seus sonhos, lembrando-o de que certos mistérios não podem ser resolvidos pela lógica ou pela ciência. O caso de Ricardo permanece um mistério até hoje. Seus antigos colegas de estágio ainda comentam, de tempos em tempos, sobre o que aconteceu com ele e as estranhas atividades no hospital. Alguns acreditam que o subsolo guarda segredos sombrios, enquanto outros preferem não falar sobre o assunto, com medo de atrair algo que não podem compreender. O hospital, por sua vez, continua funcionando, e o subsolo permanece trancado, como um aviso silencioso de que alguns lugares devem ser deixados em paz.